Sou a errada por expulsar o namorado da minha mãe da minha casa? Quando eu tinha 17 anos, minha mãe recebeu uma grande quantia de dinheiro. Ela tentou manter isso em segredo, mas pagou as dívidas do meu pai, comprou uma pequena casa para ele, quitou suas próprias dívidas, pagou a faculdade da minha irmã e criou um fundo para minha. Na época, ela tinha um namorado e pouco depois, ele e seu filho, que tinha 7 anos, se mudaram para a nossa nova casa. Nos anos seguintes, minha mãe comprou uma casa para minha irmã depois que ela se formou na faculdade. Seu namorado morava conosco e não pagava nada, mas trabalhava. Quando eu tinha 21 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer. Não era um bom prognóstico. Ela sentou comigo e com minha irmã e nos mostrou exatamente quanto dinheiro havia. Sua intenção era deixar a casa onde morávamos para mim, além de nos deixar uma grande quantia no final. Ela pediu que eu permitisse que seu namorado continuasse morando na casa com o filho até conseguir um lugar para si. Eu concordei. Antes de falecer, minha mãe disse ao namorado que ele precisaria procurar um lugar para morar, mas que teria tempo para economizar antes dessa mudança. Nos últimos 4 anos, ele continuou morando na casa com o filho. Eu nunca me importei porque nos dávamos bem. Eu pago todas as contas, mas ele compra comida para ele e para o filho. Ele namorou algumas vezes nesse período e na maioria das vezes manteve as mulheres fora da casa, o que eu respeitava. Até que apareceu a atual namorada. Ela esteve na minha casa 3 vezes e no início, apesar de me sentir um pouco desconfortável, aceitei. Mas a última visita, no fim de semana passado, foi o momento em que perdi a paciência. Eu estava preparando meu almoço quando ela desceu as escadas, pegou um prato e tentou pegar comida diretamente da minha panela. Perguntei o que ela achava que estava fazendo. Ela começou a me dizer que eu deveria procurar outro lugar para morar e que viver às custas do antigo relacionamento da minha falecida mãe, já adulto, era patético. Gritei pelo ex-namorado da minha mãe. Ele desceu, e eu disse a ele que não sabia o que a atual namorada dele estava pensando, mas que eu não aceitaria ser desrespeitado na minha própria casa. Ele nem conseguia me olhar nos olhos enquanto murmurava algo sobre minha mãe ter prometido a casa para ele e que estava apenas sendo gentil ao me deixar ficar. Primeiro, isso não é nem remotamente verdade. Minha mãe nos reuniu, ele e eu, depois que me pediu para deixá-lo ficar, e deixou claro o que esperava. Ela conheceu esse cara pouco antes de receber o dinheiro e deixou claro para ele e para nós, suas filhas, que não tinha intenção de deixar dinheiro para ele. No entanto, ela criou um fundo para o filho dele usar quando entrasse na faculdade. Mas ele não pode tocar nesse dinheiro, apenas o garoto pode. Esse homem viveu nessa casa por quase 8 anos sem pagar um centavo. Ele deveria ter bastante dinheiro guardado, e se não tem, o problema é dele. Disse a ele que tinha 30 dias para sair. Eu não manteria em minha casa alguém que mente e me desrespeita. Ele saiu naquela noite com o filho, mas sua ex-esposa me ligou dizendo que eu sou cruel e um idiota por fazer com que o filho dela perdesse sua casa. Ele ficava aqui a cada 2 semanas. Eu realmente sinto que minha mãe não esperava que ele ainda estivesse aqui, mas minha irmã disse que sente que estou quebrando a promessa que fiz à nossa mãe, e isso me fez pensar se talvez eu esteja sendo idiota. Edith, minha mãe criou um fundo para o filho dele pagar a faculdade, mas esse foi o único dinheiro reservado para ele ou para o filho. É uma quantia generosa, suficiente para 4 anos em uma universidade cara. Pelo que me lembro, minha mãe nos disse que qualquer valor não usado para a faculdade seria entregue ao menino no seu 25º aniversário. Um advogado e um contador são responsáveis por esses fundos, nem eu nem minha irmã temos acesso, então só sei o que ela nos contou antes de falecer. Ela nunca foi casada nem noiva do namorado. Ele morava com a irmã e estava economizando para comprar sua própria casa quando minha mãe o conheceu. A mudança dele para nossa casa deveria ser temporária para que ele pudesse guardar dinheiro e comprar a casa dos sonhos, mas ele nunca saiu. Minha mãe era assim, tinha um coração enorme e às vezes, as pessoas se aproveitavam disso, especialmente depois que ela recebeu o dinheiro. Ela comprou para ele uma caminhonete nova quando o carro dele quebrou, mas além disso e de presentes menores, como TV, computador, etc. Para aniversários e feriados ela não deixou dinheiro para ele. Eles não tinham contas conjuntas, minha mãe pagava tudo e ele deveria estar economizando para comprar uma casa durante todo o tempo em que estiveram juntos. Edith 2. Minha mãe era a pessoa mais doce, e quando eu era adolescente, sinto que fui um pesadelo para ela. Sou grato por ter sido muito melhor nos meus últimos anos de adolescência e aos 20 e 21 anos, então ela pôde me ver amadurecer um pouco antes de falecer. Eu nem sempre fui a melhor filha, mas ela sempre foi a melhor mãe. Acho que parte do motivo de tê-lo deixado ficar tanto tempo foi o vínculo que criei com o filho dele, mas também porque gostava de ter alguém por perto que também amava minha mãe. Houve noites em que eu acordava de um pesadelo, ia para a cozinha, e ele me ouvia, fazia uma xícara de café e se sentava para compartilhar uma história sobre ela. O filho dele também amava minha mãe, e algumas noites pedíamos comida e assistíamos a filmes, brincando sobre os comentários que minha mãe faria se estivesse assistindo conosco. Minha irmã mora em outro estado, então só nos vemos uma vez por mês ou algo assim. Eu gostava de não estar sozinho nesta casa enorme. Tem um sistema de segurança e as fechaduras foram trocadas. Ele vem amanhã buscar suas coisas. Sobre uma acusação detalhada de que isso seria um exercício de escrita criativa. Nem eu nem minha irmã éramos adolescentes quando minha mãe faleceu. Eu era o mais nova com 21 anos. E os fundos sempre estiveram em um traste, mas isso não estava relacionado a essa história, e o limite de caracteres já me fez cortar algumas informações.
Não terei acesso total aos fundos deixados para mim até os 30 anos. Mas posso solicitar acesso adicional por meio dos curadores e recebo mensalmente um valor para contas e despesas. Minha mãe pagou para que pessoas administrassem os truches do da minha irmã e do filho do namorado dela. Sim, o fundo para a faculdade dele também está em um traste, e é por isso que o pai não tem acesso a ele. Pessoalmente, eu amo Reddit. Esta conta é descartável porque não quero me expor, e minha conta real tem fotos minhas e dos meus pets. Mas ninguém na minha vida real sabe sobre o dinheiro, exceto a família. O namorado da minha mãe nem sabe o valor, só que havia dinheiro. Nem mesmo meu namorado sabe. Atualização. 1º de fevereiro de 2025, dia seguinte. Eu sei que o outro sub é bem subjetivo em relação a atualizações, então achei melhor postar aqui. Antes de tudo, quero esclarecer algumas coisas que vi nos comentários. 1. Existem truches estabelecidos, e nem eu nem minha irmã temos acesso total ao dinheiro que nos foi deixado. Isso foi feito tanto porque tínhamos pouco mais de 20 anos quando minha mãe faleceu e ela queria garantir que tivéssemos estabilidade antes de termos acesso ao dinheiro, quanto para nos proteger de pessoas que pudessem tentar se aproveitar, especialmente enquanto estávamos de luto. 2. Eu tenho um advogado. Ele já me informou sobre as leis de despejo na minha região, e o ex-namorado da minha mãe será formalmente notificado com os papéis de despejo, apenas para me resguardar, mesmo depois do que aconteceu hoje. Agora, a atualização. Meu pai veio para casa hoje de manhã. Decidi não chamar meu namorado, já que ele não sabe sobre o dinheiro e eu não queria que ele ficasse sabendo da situação. Meu pai trouxe meu primo junto. Para facilitar, vou chamar o ex-namorado da minha mãe de Chunk. Chunk apareceu por volta das 10 horas da manhã e conversou com meu pai antes de pedir alguns minutos a sós comigo. Meu pai concordou, então ele e meu primo foram para a cozinha, e Chunk e eu nos sentamos na sala. Para ser honesto, eu não esperava que a conversa tomasse o rumo que tomou, mas fico feliz que tenha acontecido assim. Chunk começou se desculpando. Não lembro de todas as palavras exatas, mas basicamente, ele disse que sentia falta da minha mãe, que estava se sentindo solitário, mas que não se sentia sozinho graças a mim e ao filho dele. Ele se desculpou pelo que aconteceu, disse que se deixou levar pelo desejo e permitiu que outra pessoa enchesse a cabeça dele com ideias erradas. Admitiu que errou e que nunca deveria ter aceitado alguém que desrespeitasse a mim ou a memória da minha mãe. Ele tentou me entregar um cheque administrativo de $15.000. Disse que não era muito, mas queria que eu soubesse que ele apreciava tudo o que fiz e que viver comigo foi algo importante para ele. Ele queria pagar parte do que me devia. Recusei o cheque tanto porque nunca quis o dinheiro dele, quanto porque não queria dar a ele qualquer brecha legal para contestar o despejo. Disse isso a ele e sugeri que usasse o dinheiro para comprar uma casa. Ele me contou que está morando com a irmã e que vai começar a visitar casas com um corretor na próxima semana. Também mencionou que o filho dele perguntou quando seria nosso próximo encontro e disse que tanto eu quanto minha irmã somos bem-vindos para combinar um tempo com ele. Depois disso, meu pai e meu primo ajudaram Chunk a levar todas as coisas dele da casa. Ele trouxe um caminhão de mudança, e ele me devolveu as chaves. Pediu desculpas novamente e foi embora. Definitivamente não era o que eu esperava, mas tudo correu muito bem, e agora me sinto muito menos culpado, como se tivesse decepcionado minha mãe.